Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é a quinta temporada do podcast do Em Respeito a Mim Mesma. Nesta quinta temporada, eu trago uma leitura sobre o acesso às flechas de cada uma das mulheres do Enneagrama. As flechas são, se você olhar para a mandala do Enneagrama, cada um dos tipos tem duas linhas, né, que entram e saem dele, né? Dependendo da mandala, são até flechas da mandala que você tiver, né? São setinhas que tem. A seta que chega e a seta que sai. Em uma leitura by the book, vamos falar assim, a seta que chega até o seu tipo representa o seu caminho de desenvolvimento, ou seja, a seta que chega até o tipo 1, que é a flecha do tipo 7, representa o caminho de desenvolvimento, e a flecha que sai desse tipo, do tipo 1, no caso, é a flecha do tipo 4, representa comportamentos que a mulher do tipo 1 adquire quando está vivendo situações de estresse, tá bom? Então, essa mulher do tipo 1, quando ela está caminhando para o seu desenvolvimento, ou ainda, quando ela está sentindo situações de conforto, quando ela está no meio da família ou no meio de amigos, ela acessa comportamentos saudáveis da mulher do tipo 7. E quando a mulher 1 está vivendo situações estressantes, momentos da vida em que ela está vivendo, se sentindo mais estressada, ela acessa comportamentos não saudáveis da mulher 4. Tudo bem? É isso. Vamos começar? Reação ao estresse. A mulher 1 acessa a flecha 4 e passa a ter comportamentos semelhantes aos da típica mulher do tipo 4 em níveis não saudáveis de consciência. Quando está sob estresse, o desejo de se livrar de suas cargas e de suas obrigações pode levar a mulher 1 a criar fantasias de romances e fugas para lugares exóticos, como costuma fazer a mulher 4. Além disso, ela pode ser invadida por um súbito romantismo e nutrir desejos proibidos por pessoas desconhecidas. Porém, como mulher 1, geralmente ela é tímida demais para informar o objeto de seus desejos quanto a seus verdadeiros sentimentos. E muito menos é capaz de agir de acordo com esses desejos. Se ela resolver se arriscar demonstrar o seu interesse pelo personagem principal de suas fantasias e fosse rejeitada ou ridicularizada, essa mulher sentiria uma profunda vergonha. A sua decisão de manter o máximo controle sobre seus impulsos se reafirmaria, e a sua culpa pela irresponsabilidade a faria aumentar as cobranças consigo mesma. O acesso à flecha 4 pode ser visto como uma indicação de que há algum desencanto crescente na vida desta mulher. Quando isso acontece, a mulher 1 começa a achar que ninguém a compreende e que a sua dedicação ao seu trabalho não é reconhecida. Ela se torna irritável, melancólica e retraída. A disciplina e o autocontrole dão lugar a grandes sensações de inveja e de ressentimento. Caramba, todo mundo tem uma vida melhor que a minha. Só eu estou vivendo isso aqui. Quando isso acontece, geralmente a estável mulher 1 começa a se comportar de forma dramática. Ela faz beicinho e passa a desdenhar de outras pessoas, coisas que não combinam em nada com o seu comportamento habitual. Explosões emocionais, mau humor, hostilidade e retração social podem entrar na composição deste quadro. E quando questionada acerca de qualquer um destes comportamentos, ela reage com inibição e autocontrole redobrados. Em níveis mais baixos de consciência, o acesso à flecha 4 pode levar a mulher 1 à autocomplacência e à disposição de se permitir abrir exceções
diante das suas próprias regras. Afinal, ninguém trabalha tanto e tão dedicadamente quanto esta mulher. Quem a condenaria por tomar uns drinks ou manter aceso aquele explosivo romance lícito? Em diversos casos, essas coisas poderiam não ser particularmente prejudiciais, mas, para a mulher se tornam uma fonte a mais de pressão e de ansiedade. Além disso, as suas opções de distração costumam ser mais autocomplacentes do que verdadeiramente produtivas. E assim, na verdade, acabam contribuindo muito pouco para aliviar a tensão e as frustrações. E à medida que descem em seus níveis de consciência, o superego da mulher se torna tão severo que ela pode acabar inconscientemente buscando válvulas de escape mais destrutivas para neutralizá-lo. A bandeira vermelha para o tipo 1. Se a mulher tiver sofrido uma grave crise, sem contar com apoio adequado, ou sem recursos com os quais enfrentar esta crise, ou ainda se ela tiver sido vítima constante de violência e de outros abusos em sua infância, ela poderá cruzar o ponto de choque e mergulhar em níveis não saudáveis de consciência. Isso poderá levar a mulher ao terrível reconhecimento de que seus pontos de vista, métodos e posições talvez estejam errados. Ou seja, no mínimo limitados, falhos ou exagerados. Além disso, tendo sido sempre tão dura na expressão dos seus padrões, ela pode temer que os outros lhe cobrem satisfações pelos seus erros. E, na verdade, alguns destes medos podem ter sim fundamento. Perceber isso pode ser o início de uma reviravolta na vida desta mulher. Se ela admitir a verdade destes medos, ela pode dar o primeiro passo rumo aos níveis saudáveis de consciência e a sua libertação. Por outro lado, ela pode também acabar se tornando ainda mais inflexível. O certo é o certo e não há exceções. Ou ainda, se eles não concordam comigo, é porque são todos uns corruptos. Se ela persistir nessa atitude, ela se arrisca a ultrapassar a linha que a separa dos níveis não saudáveis de consciência, reforçando os pontos fortes da típica mulher do tipo 1. Nenhuma mulher saudável, de qualquer um dos tipos de eneagrama, sente a vontade diante da falsidade. Porém, a mulher é especialmente motivada a ser honesta em todas as situações. Para ela, falar com sinceridade não é o suficiente. Na medida do possível, ela quer ser coerente tanto nas palavras quanto nos atos. Iludir alguém ou alegar possuir algo que não possui é para ela simplesmente inconcebível. Ela diz o que realmente quer dizer e ela faz exatamente o que ela diz. Este tipo de integridade é muito tocante e inspirador. Trata-se de um apelo à excelência que atinge a todos que a rodeiam. Jeanne nos descreve o prazer que lhe dá cuidar desta integridade. Abre aspas. Como diretora de uma escola, era minha obrigação fazer tudo para que as crianças estivessem sempre em primeiro lugar. Nada poderia estar além deste dever moral. Sempre tinha muita satisfação transcendendo as minhas próprias necessidades pelo bem do sistema como um todo. Fazer o melhor era o mesmo que não tentar dar o jeitinho e nem procurar as saídas mais fáceis para as situações. Fecha aspas. A típica mulher do tipo 1, em níveis saudáveis de consciência, reforça a sua sensação de integridade, vivendo de acordo
com um conjunto de princípios muito claros. Entre eles, se destaca o desejo de que todos sejam tratados com justiça. Estes princípios constituem os parâmetros objetivos pelos quais a mulher 1 vive a própria experiência e define caminhos sensatos para os seus empreendimentos. Mas nestes níveis mais altos de consciência, ela utiliza padrões flexíveis e está sempre disposta a aperfeiçoar a flexibilidade dos seus padrões. Além disso, essa mulher não está interessada em vantagens e nem em ganhos pessoais. Ela consegue deixar de lado o seu conforto e os seus interesses por algo que represente o bem final de todos. Ela seria capaz, por exemplo, de votar a favor de um imposto para a manutenção das escolas das suas cidades. Desculpa. De votar a favor de um imposto para a manutenção das escolas da sua cidade. Isso não significa que ela goste de impostos, obviamente, mas sim que se dispõe a apertar o próprio cinto em prol do bem de toda a comunidade. Além disso, ela provavelmente não pararia por aí. Ela tentaria convencer os outros dos problemas que surgiriam se as escolas não melhorassem. E, sendo mais flexível em seus posicionamentos, a mulher 1 que está nos níveis saudáveis de consciência transmite aquilo que ela pensa de forma que os outros param para ouvi-la. A sua forma de falar, que antes costumava ser tentando educar os outros, passa também a ser mais flexível. Sem este tipo de visão, o mundo certamente seria um lugar mais pobre. E, de fato, a nossa atual cultura do descartável, de consumo de massa, de perdas e lucros medidos em um único dia, as características da mulher 1 são mais importantes do que nunca. Embora a típica mulher do tipo 1, em níveis saudáveis de consciência, se incomode muito com determinadas questões e procure abordar racionalmente os problemas que ela encontra, os seus princípios, métodos e padrões éticos são para sua própria orientação. Ela não tenta mais consertar os outros e nem usa pregações ou discursos moralistas. Em vez disso, ela inspira os demais pelo extraordinário exemplo que lhes dá. E assim, ela encontra pessoas que estão dispostas a ouvi-la com extremo interesse no que tem a dizer. E por aceitar melhor a sua condição humana e compreender que as fraquezas alheias, ela pode ser bastante eloquente e eficaz na transmissão e na sabedoria de sua visão. Nos níveis saudáveis de consciência, a mulher 1 é capaz de realizar muitos dos seus objetivos, porque ela mantém o equilíbrio e a autodisciplina. Trabalha com afinco e faz bom uso do seu tempo, mas também ela sabe quando é o bastante e é tempo de descansar e de se divertir. A mulher 1 compreende que uma parte importante da sua eficácia vem do cuidado e da dedicação a si mesma, do repouso suficiente e não da sua exaustão no trabalho. Mesmo nos prazeres, a mulher 1 tende a ser seletiva, busca férias, passatempos e diversões que sejam agradáveis e enriquecedores. Nos níveis saudáveis de consciência, a mulher 1 também consegue ser leve e, às vezes, até se permite ser boba. Podemos dizer que a sua autodisciplina se baseia na moderação em todas as coisas. Kátia agora nos conta que em determinado momento acabou percebendo que na vida é necessário o equilíbrio e não a perfeição. Abre aspas. Eu finalmente descobri uma coisa que eu realmente adoro fazer: dançar. Agora eu danço sempre e descobri que posso me entregar
inteiramente a dança. Quando eu estou dançando, surge um lado meu brincalhão, sensual e paquerador que eu adoro. Acessar este lado faz com que eu me expresse mais plenamente e de maneira sadia. Eu acho que a dança contrabalanceou maravilhosamente bem, a minha super seriedade. Fecha aspas. Em resumo, a mulher 1 quer muito ser boa e é impelida à ação pelo fato de querer fazer algo para resolver os problemas que ela vê à sua volta. Ela gostaria de mostrar que ninguém precisa se conformar com as condições injustas e terríveis que muitas vezes existem no mundo. E assim como a mulher 8, em níveis saudáveis de consciência, ela aceita desafios e acredita que pode marcar a sua presença. Independente de estar trabalhando contra a falta de moradia, contra a corrupção na profissão, os problemas do sistema educacional, os maus hábitos de saúde e alimentação, ou demonstrações de falta de ética no ambiente em que vive, a mulher 1 tem certeza de que é possível fazer diferente. E ela quer ser parte da solução. Assim, a mulher 1 nos níveis saudáveis de consciência é fonte de discernimento e de sabedoria neste mundo ambíguo. Ela tem a extraordinária capacidade de saber fazer a coisa certa, principalmente no que se refere a valores morais. E graças ao seu grande realismo e objetividade, ela consegue deixar de lado seus próprios interesses e preferências, e até mesmo o seu passado e a sua formação, para ponderar qual é a melhor opção em cada situação. O caminho da integração, a mulher 1 acessa a flecha 7 e adquire comportamentos saudáveis da típica mulher do tipo 7. A mulher 1 alcança e permanece nos níveis saudáveis de consciência quando ela permite ter reações espontâneas em sua vida, que é o que acontece com a mulher 7 saudável. Ela descobre que pode se deixar afetar pela realidade sem precisar resistir contra ela. Isso se aplica especialmente ao seu mundo interior, ao seu feminino. Aos poucos, a mulher 1 aprende a baixar a guarda e a ficar mais à vontade com aquilo que ela sente. Assim como a mulher 7 nos níveis saudáveis de consciência, a mulher 1, em processo de integração, se torna menos dogmática e mais aberta. O seu leque de possibilidades aumenta. Ela fica mais curiosa, mais otimista, mais interessada em aprender e, principalmente, mais interessada em conhecer pontos de vista diferentes do seu. Ao descobrir que, em vez de ferir a sua integridade, essa forma de abordar a vida aprofunda e amplia sua própria visão, ela se torna mais capaz de aceitar as visões dos outros. Nos processos de integrar as qualidades mais saudáveis da mulher 7, a mulher 1 talvez tenha de enfrentar o medo de perder o controle sobre si mesma. O seu superego dará início a um ataque feroz, dizendo a ela que, caso ela relaxe e se permita uma maior liberdade, inclusive para se aceitar, será o fim do mundo. Esse ataque geralmente se manifesta como o medo da própria raiva. A mulher 1 tem pavor da ideia de sentir a raiva em sua plenitude, pois ela acredita que isso pode levá-la a atos terríveis. Porém, quando está nos níveis saudáveis e consciente de seus impulsos, é muito pouco provável que venha a atuá-los. Na verdade, é a falta de conscientização e de autoaceitação que leva à atuação desenfreada destes impulsos.
Obviamente, a mulher 1 não atingirá a integração simplesmente tentando imitar as qualidades típicas da mulher 7. De nada adiantaria, para ela, se tornar hiperativa ou buscadora de prazeres. Ela precisa reconhecer a repressão e a tristeza que fazem parte da estrutura da sua personalidade. E à medida que se conscientiza mais das rígidas regras do seu superego e não confunde mais a voz desse ego com a voz do seu próprio eu, ela começará a manifestar naturalmente as qualidades que caracterizam as faixas saudáveis da mulher 7. Alegria, entusiasmo, curiosidade e abertura ao novo e ao diferente. A mulher 1 e a transformação da sua personalidade em essência. O grande desafio para a mulher 1 é estabelecer uma trégua em sua guerra interior. E isso ela só conseguirá se aceitar, sem julgar, todas as partes de si mesma exatamente como são. Tudo o que existe na natureza humana tem uma função. Se os seres humanos nascem com impulsos sexuais, com desejos de prazer, com sentimentos, impulsos irracionais e a capacidade de perceber e julgar, acertada ou erradamente, não faz muito sentido condená-los, pois esta é a maneira como eles são feitos. Nós temos apenas duas opções. A primeira é reclamar com o fabricante e a segunda é tentar receber. Desculpa, nós temos apenas duas opções: reclamar com o fabricante e tentar receber outro modelo, ou aprender a estar no mundo com aquilo que temos. O que a mulher 1, na verdade, busca não é o julgamento, e sim a qualidade que se chama discernimento. Discernimento é a percepção de que as coisas possuem diferentes qualidades. O discernimento está no seu feminino nutrido. Já o julgamento pressupõe uma reação emocional, que na realidade interfere diretamente o discernimento. Uma coisa é dizer que o tapete e a parede têm cores diferentes. Outra coisa é dizer que o tapete é melhor, mais importante ou mais justo que a parede. Em outras palavras, uma testemunha e um juiz não são a mesma coisa. E discernimento exige que sejamos testemunhas, não juízes. Não estamos falando de ética da situação e nem de relativismo ético, mas sim da capacidade de ver que, como as situações e os fatos mudam, mudam também aquilo que pode ser esperado como seu melhor desfecho. A sabedoria nos permite ver a realidade exatamente como ela é, e não como gostaríamos que ela fosse. A sabedoria não ignora o certo e o errado, e nem nega que as opções que uma pessoa fez poderiam ser melhores ou piores. Em vez disso, a sabedoria observa as opções que foram feitas, a situação em que nos encontramos agora, e aí sim contempla a melhor possibilidade. A sabedoria sempre vê o que é verdadeiramente necessário e melhor. E ela só pode surgir no momento presente e brotar da ausência de valores, opiniões e julgamentos pré-concebidos. Mesmo que tenhamos conseguido criar um inferno, a sabedoria pode nos mostrar uma saída, se estivermos dispostas a suspender os julgamentos a respeito do que deveríamos fazer ou de como temos que reagir. E é apenas quando nós não estamos obcecadas com o fato de estarmos certas que poderemos encontrar a verdadeira correção, que na verdade é a busca do equilíbrio.
A palavra-chave para sua evolução, no caso da mulher um, é a aceitação. Aceitação não quer dizer permissividade. Aceitação significa que, se quero realmente me colocar a serviço do bem, eu devo trabalhar com aquilo que é. Para a mulher um, para a mulher um aceitar a realidade, ela precisa também aceitar a si mesma, aprendendo a permitir que as pessoas, inclusive elas próprias, sejam o que são. Assim, ela permitirá que todos conheçam a verdade por si só, em seu próprio ritmo e de sua própria maneira. A aceitação não reduz a nossa capacidade de discernir ou de fazer opções sábias. Pelo contrário, ela aumenta infinitamente. A aceitação abre portas dentro e fora. Ela te coloca em contato com seu feminino e com o seu masculino mais saudáveis. As pessoas instintivamente reagem bem à mulher um nos níveis de consciência saudáveis, porque ela as fazem sentir que são aceitas e que seus interesses são compreendidos. Diversos programas de 12 passos, como os Alcoólicos Anônimos, por exemplo, terminam as suas reuniões com uma oração chamada Prece da Serenidade. E a mulher um, que está em busca do crescimento interior, faria bem em refletir sobre esta oração, que é a seguinte: que Deus me dê a serenidade de aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem de mudar as coisas que eu posso e a sabedoria de discernir a diferença entre essas duas coisas. A típica mulher do tipo um e a manifestação da sua essência. No fundo, a mulher um se lembra da qualidade essencial da perfeição. Ela sabe que, em um nível profundo, o universo está girando exatamente como deve girar. Essa ideia de perfeição está relacionada à ideia de plenitude e de completude que vemos também na mulher 8 e na mulher 9. A mulher um vivencia essa unidade perfeita como integridade. Em integridade, todas as partes do todo se juntam à perfeição para criar algo maior que a soma das partes. Sentimos uma profunda paz e uma aceitação da vida que nos dão a capacidade de saber exatamente o que é preciso em cada situação e em cada momento. Sabemos exatamente qual é a energia necessária para realizar uma tarefa, seja ela de limpar as janelas ou a de verbalizar um lampejo intuitivo. Agimos e vivemos sem esforço e, no entanto, conseguimos realizar muito mais do que quando temos o nosso corpo tenso. A gente ganha força mediante o conhecimento direto de que nós somos parte do desdobrar perfeito de algo que vai muito além da consciência do nosso ego. A percepção libera uma inteligência profundamente sábia e discernente que ilumina de tudo aquilo que nós nos prendemos. Desculpa. Que nos ilumina de tudo aquilo a que nós nos prendemos. Quando a mulher um se abre e se aceita pacientemente, ela consegue relaxar o bastante para reconhecer que isso está e que sempre esteve ao seu alcance. Ela se torna, então, o verdadeiro instrumento da vontade divina que ela sempre desejou ser. Mulheres, por aqui eu termino este episódio. E se esse episódio te tocou, eu convido você a dividi-lo com outras mulheres. A minha intenção e a minha vontade, né, em gravar esses podcasts está muito relacionado
a fazer com que mais e mais mulheres sejam capazes de conhecer a si mesmas e a aumentar os seus níveis de consciência. E vou te pedir uma outra coisa. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, ou se você quer pedir temas para os próximos episódios, entre em contato comigo lá na minha página do Instagram, que tem o mesmo nome deste podcast, arroba em respeito a mim mesma. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.